Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. Quando falamos em energia nuclear, há duas atitudes que sobressaem. Ou tememos as consequências de um acidente nuclear e por isso preferimos não utilizar esta fonte de energia, ou defendemos que a energia nuclear deve ser a opção energética prioritária para rapidamente atingirmos a neutralidade carbónica. Com os convidados deste episódio, tentamos reconciliar estas duas posições. Olhamos também para o futuro da energia nuclear e para o setor energético em geral. Vamos então conhecer os convidados e logo de seguida passamos para a conversa. Eu sou o Pedro Barreto, eu estou há cerca de um ano a criar uma empresa de consultoria na área das geociências e da comunicação das geociências que se chama Geológica. Sou formado pela Faculdade de Ciências, na licenciatura de Geologia Científica. Sou mestrado da Royal Holloway Universidade de Londres em Tectónica. E trabalhei em várias empresas multinacionais ligadas à parte de recursos minerais e energéticos, principalmente na parte de mapeamento geológico através de imagens de satélite no campo. Ora, muito bom dia, Bruno Soares Gonçalves, sou o presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, uma das unidades de investigação do Instituto Superior Técnico. Eu sou licenciado em Engenharia Física Tecnológica, tenho um mestrado em Física e tenho um doutoramento em Engenharia Física Tecnológica, ambos pelo técnico, pelo Instituto Superior Técnico. Atualmente nós estamos a perceber a importância da nossa independência energética. Temos países que estão a investir cada vez mais na energia nuclear, como por exemplo a França ou a China. Temos outros que estão a desinvestir, como a Alemanha. Em Portugal nós nem falamos disso e muitas vezes a razão para evitarmos falarmos do nuclear é o medo dos riscos que acarreta. Este medo é justificado, deveríamos estar a incluir a energia nuclear como ela existe atualmente, ou seja, a energia de fissão, já nos nossos planos para a descarbonização, ou devemos esperar pela energia de fusão? Bom, a mim parece-me, e tem sido a minha opinião, e é o que, regra geral, quando falo sobre o assunto de energia, tento transmitir, é que é quase inevitável que tenhamos que passar por uma fase em que a energia nuclear vai ter que fornecer grande parte da eletricidade de base, porque não existem soluções que sozinhas consigam resolver o problema da energia. E atualmente a fissão nuclear é usada para produzir cerca de 10% da eletricidade mundial. 64% da eletricidade mundial recorre ainda à queima de combustíveis fósseis, sejam o gás, o carvão ou até mesmo o petróleo. E é muito difícil acreditar que a eólica, a eólica solar e as renováveis consigam rapidamente crescer para fazer face à procura que também tem vindo a aumentar por essa energia. Assim sendo, a minha perspectiva é que a energia solar e a eólica obviamente têm que crescer. É essencial que a gente evolua nas energias renováveis, mas não são capazes, devido à intermitência que têm, de dar a eletricidade de base que precisamos para manter a produção de acordo com a procura que é feita. Há países que efetivamente têm apostado muito no nuclear. A França, mais de 75% da sua eletricidade é produzida com base em energia nuclear, e efetivamente países como a China aumentou 400% a produção de energia nuclear desde 2011 e está prevista a construção de 150 novos reatores até 2035, é um número abismal. A China é um grande consumidor de energia, é o maior consumidor de energia mundial e tem vindo a crescer. Ao todo, atualmente no mundo existem cerca de 447 reatores nucleares em operação. É um facto que o nuclear mete um medo, não totalmente fundamentado. As pessoas... é a palavra em si e a associação que as pessoas fazem que eu acho que metem medo, porque as pessoas usam a medicina nuclear, por exemplo, e estão expostas à radiação e ainda assim não pensam no assunto. O nuclear nasceu torto, eu diria, e há esse medo associado.
E depois, em Portugal, nós temos esta sensação que nós não consumimos nuclear e somos contra o nuclear. Esquecemos é que o saldo importador é significativo. E parte desse saldo importador é a energia nuclear. Eu costumo dizer, os eletrões, quando entram na rede elétrica, não têm cor. E parte deles são fluorescentes nucleares. E, portanto, nós podemos dizer que somos contra e que não aceitamos, mas efetivamente estamos a pagar. E se calhar, se parte dessa energia não fosse nuclear, estaríamos a pagar mais por ela. Isso. Pronto, outro problema importante relacionado com a energia nuclear de fissão são os resíduos nucleares, o lixo nuclear, que atualmente não tem ainda uma solução de longo prazo bem definida. A maioria desse lixo está armazenado nas próprias centrais, ao nível do solo ou um pouco abaixo. Uma solução de longo prazo que se tenta desenvolver é armazená-lo a grande profundidade no subsolo, e aí a geologia pode ter um papel. E neste momento, pelo que sei, há um projeto na Finlândia a ser desenvolvido para tentar armazenar o lixo nuclear de uma central que eles lá têm, para tentar armazenar esse lixo durante 100 mil anos, pelo menos. Pedro, de um ponto de vista geológico, vê a curto prazo uma solução viável para o lixo nuclear, que seja segura e em que possamos confiar? Soluções seguras a 100%, quer dizer, o risco é sempre um risco, não é? Independentemente de ser a 0,1%, acaba por ser um risco. A questão é como é que conseguimos mitigar esse risco. Uma das formas mais antigas de armazenar esse lixo passa por armazenar, como disseste, em profundidade, principalmente dentro de estruturas diapíricas, que são grandes quantidades, montanhas gigantes de sal que existem debaixo da terra, de antigos mares que evaporaram e criaram grandes espessuras de sal. É um processo que já é feito nos Estados Unidos, pelo menos desde os anos 50, e é uma das formas de fazer o armazenamento mais seguro na terra atualmente. Quais é que são as características que são necessárias para estes locais? Precisam de ser zonas altamente estáveis, normalmente estão localizadas naquilo que os geólogos chamam os grandes cratões, portanto em zonas onde a atividade tectónica é muitíssimo reduzida, porque estão no meio de normalmente placas continentais, e têm que ter grandes espessuras de sal, normalmente sem um grande overburden, ou quer dizer, sem uma grande espessura em cima, para que não haja em grande movimentação do próprio sal com os diferentes pesos, aquilo que se chama a tectónica salina. Existem, mas lá está, estas áreas não existem em todo lado. Na Europa existe potencial para isso, existem grandes camadas de sal, algumas delas mais estáveis que outras, mas que já são usadas para vários tipos de armazenamento, incluindo nuclear, gás e afins. E pronto, esse é um dos principais parâmetros, que tem que ser a questão da estabilidade. Tudo o resto que sejam soluções, são sempre soluções a curto prazo. E quando falamos na idade geológica, obviamente 100 mil anos para o homem é muito tempo, é o tempo dos neandertais ainda andarem cá. Portanto, humanamente falando muito tempo, mas geologicamente falando é uma pequena quantidade. Creio que se chegássemos daqui a 100 mil anos com a nossa sociedade, iríamos ter, obviamente, muitas outras maneiras de o salvaguardar os resíduos nucleares de outra maneira. Agora, permitam-me só acrescentar que, obviamente, a energia nuclear é bastante importante. Obviamente que a energia nuclear tem bastantes riscos àquilo que é, hoje em dia, os processos de fissão. É óbvio que se não fosse a energia nuclear nos últimos 40 anos estaríamos muito mal em relação, ou estaríamos ainda pior em relação àquilo que são os gases de efeito de estufa, por exemplo, mas não só. No entanto, também não podemos esquecer, é o recurso mineral e energético que é mais eficiente, portanto uma pequena quantidade de recurso mineral permite criar quantidades brutais de energia.
Nomeadamente o urânio. Nomeadamente o urânio, o tório e afins. No entanto, o problema atual que nós temos com a energia nuclear é que a maior parte dos reatores que temos já são antigos, estão a chegar ao final dos seus ciclos de vida, ou se está a planear novos. Quando planeamos novos, o problema é que a implementação e o CAPEX, o custo de criar essas infraestruturas, necessitam de visões a longo prazo. E temos, nas últimas décadas, estado com grandes dificuldades na visão estratégica a longo prazo. E, obviamente, isso acaba sempre por ser penalizado naquilo que é necessário para hoje e que é necessário para os próximos tempos. Okay? E a Alemanha mostrou de uma forma muito clara isso nos últimos dias, com a não renovação da maior parte do nuclear. Dizem que já não querem nuclear, que agora vão se focar no LNG, portanto, se ainda há pouco tempo era carvão, depois nuclear, afinal LNG, mas não queríamos gás e agora já queríamos gás. Portanto, andamos sempre nesta controvérsia de perspectiva curta daquilo que deveria ser uma perspectiva de longo prazo, e para isso, obviamente, o nuclear vai ser necessário, mas provavelmente não de forma como nós o vemos hoje. Okay? Provavelmente daquilo que o professor está a tratar e está a trabalhar. O problema disso é que só daqui a 10 anos vamos começar a experimentar a sério, e implementações e track records e implementações e custo de produções vão-nos depois trazer outro tipo de problemáticas, mas obviamente passa por uma componente muito importante do mix energético que temos de abordar no futuro. E eu penso, eu gostava de acrescentar, antes mesmo de falar também do problema dos resíduos, há uma parte da descarbonização que nós temos negligenciado um pouco, porque nós falamos muito da eletrificação, falamos muito de eletricidade. Na realidade o CO2 apenas contribui, resultante da eletricidade e produção de eletricidade, corresponde apenas a 27%. Apenas, estamos a falar de um quarto, mas não é a parte mais significativa. Para nós resolvermos o problema do CO2, temos que resolver o problema da produção, cimento, aço, plástico. Temos que resolver o problema dos transportes, os aviões, os carros, os caminhões, barcos, etc. E se quisermos avançar para uma eletrificação significativa de grande parte destes processos, teremos que passar por uma eletrificação, mas uma eletrificação que não produza CO2 e que continue a não produzir CO2. É por isso que me parece que a energia nuclear será inevitável, tal como disse anteriormente. O que eu acho aqui é que a experiência da China, com este crescimento brutal nos últimos anos, que algumas pessoas têm a dizer que tem a ver também com o relaxamento um pouco da regulamentação nuclear, que é muito mais apertada noutros países, mas eu penso que eles também não quererão pôr em risco a sua população. Eu penso que esta experiência da China de construir reatores de uma forma quase intensiva é muito importante, porque o que nós passamos a ter é o que eu tenho dito e tenho dito noutros fóruns. Nós vamos passar a ter uma espécie da IKEA dos reatores. É o que eles estão a fazer, que os reatores passam a ser produzidos em massa, ou seja, são replicados. Porque grande parte dos problemas que nós tivemos nos reatores passados é que cada reator era quase único, e sendo quase único exigia sempre grandes processos de licenciamento, exigia sempre muitos estudos, etc. Ao passarmos a uma produção em massa de algo sempre replicado, pode haver uma vantagem e pode levar à redução dos custos. Em relação aos resíduos, mas antes de chegarmos aos resíduos, e essa massificação da forma de construir as centrais também poderá tornar mais fácil a manutenção e baixar assim o risco de acidentes, não é? Exato. Sempre que entramos num processo em série, rapidamente baixamos custos, torna-se mais fácil identificar e possivelmente depois mitigar e fazer a manutenção de eventuais erros e problemas, e eu penso que tem vantagens. Tem as vantagens que nós temos nas muitas coisas que foram massificadas. Isto é como os reatores do passado eram quase o Forte T, que aquilo era quase, cada coisa cada um era único. Hoje em dia nós temos os carros produzidos em massa e já sabemos quando há um problema que todos têm o mesmo problema e como é que se vai resolver esse problema. E podemos temer acidentes semelhantes a Chernobyl ou a Fukushima no futuro? Eu penso tenho a certeza, no pós-Chernobyl e sobretudo no pós-Fukushima,
A regulamentação nuclear mudou, aprenderam-se com os erros do passado. Muitas coisas que não estavam a funcionar e que levaram a que esses acidentes acontecessem foram corrigidas. É preciso salientar, os acidentes são distintos, Fukushima e Chernobyl, os motivos são completamente distintos. Chernobyl acabou por erro humano num incêndio que resultou do facto de o reator usar moderadores de grafite. A grafite potenciou esse incêndio e foi aí o motivo. Fukushima foi diferente. Fukushima estava desenhada para terremotos, tinha uma barreira de contenção para maremotos, para tsunamis, simplesmente para tsunamis, não de um tsunami dos 9 metros como que foi atingido. Simplesmente ali o que foi descurado foi a potencial dimensão de um tsunami que poderia ocorrer. E o que aconteceu em Fukushima foi os geradores auxiliares, é sempre essencial haver geradores auxiliares para manter a eletricidade na central, estavam ao nível do mar. Pois. A água, ao galgar as barreiras de contenção, acabou por inundar os geradores e todos os sistemas de segurança ativos que dependiam dessa eletricidade falharam. Exato. E daí em diante tivemos um conjunto de eventos que levaram ao acidente de Fukushima. Claramente, no pós-Fukushima, essa situação foi corrigida no sentido de serem mais resilientes, de haver mais redundância e, sobretudo, os novos reatores têm sistemas também, em alguns casos, sistemas passivos que já entram em funcionamento quando falha a eletricidade. É exatamente o contrário, não precisam de eletricidade para alimentar, e toda a investigação que está a ser feita em novas gerações de reatores é no sentido de passarmos a ter sistemas de segurança passivos. Ou seja, quando corre mal, eles entram em ação e não precisam de eletricidade para continuarem a funcionar. Ou seja, aprendeu-se com os erros do passado e tem havido evolução significativa para evitar que esses erros ocorram. Por exemplo, hoje em dia, reatores de água pressurizada já têm sistemas de detecção de incêndio localizados na zona do reator, têm sistemas de água pressurizada passivos que, caso algo falhe, a água entra à pressão para dentro do reator para tentar arrefecer, e ainda estamos a falar de reatores de geração 2. Nos reatores de geração 3, estes sistemas avançaram ainda mais. Ainda bem. Em relação ao lixo nuclear, ia dizer, Bruno? Em relação ao risco nuclear, ou ao lixo nuclear, todos os novos desenhos que estão a ser feitos para os reatores já pensam no sentido de minimizar a quantidade de resíduos produzidos. Atualmente já há desenhos de reatores que já consomem 60% do combustível que lá é posto e reduzem bastante a quantidade de resíduos produzidos. Obviamente é inevitável, nós vamos ter resíduos. Nós sabemos como armazenar os resíduos, mesmo que os resíduos estejam armazenados localmente nas centrais, e o que acontece é o combustível usado, primeiramente, é posto em piscinas, que têm que ser arrefecidas, obviamente, mas durante 5 a 10 anos esses resíduos estão colocados em piscinas com água que vai arrefecendo e estão seguros, e após esse período são postos em contentores metálicos e posteriormente em silos de cimento, e se não forem perturbados, eles estão seguros e não há radiação ou não há um aumento significativo de radiação nas suas imediações. O problema é quando os vamos perturbar. E aqui o difícil é não perturbar. Obviamente, para evitar perturbações externas, a segurança geológica é muito melhor. Temos a desvantagem que temos que conseguir comunicar às gerações futuras o que é que lá está em baixo, porque ninguém sabe. Se nós hoje em dia temos dificuldade em entender idiomas antigos, imaginem pôr um sinal a dizer num site geológico: cuidado, está aqui algo que não é muito seguro. Pois, sim, isso é um problema. É a dimensão humana da questão que também importa acautelar. Eu queria entrar já no tema da fusão nuclear. Isso vai fazer com que o Pedro... Mas permita-me só acrescentar aqui umas notas em relação ao que foi abordado. Eu, como estava a dizer há pouco, vejo a energia nuclear sempre como um sistema de backup muitíssimo importante. Mas na realidade, apesar do aumento crescente da parte da China a nível dos reatores e afins, e tendo em conta as perspectivas recentes daquilo que tem sido a abordagem e a avaliação europeia e ocidental feita sobre o assunto, eu efetivamente, quando vejo o desenvolvimento da nuclear, vejo o desenvolvimento nuclear bastante afastado da fissão, daquilo que nós temos hoje em dia, ok? Porque, obviamente, estamos sempre a melhorar, ainda para mais agora a nível
de componentes mecânicos e afins e com a inteligência artificial, tudo o que tem a ver com manutenções está cada vez a ter soluções muito mais especializadas para controlar potenciais riscos. No entanto, é uma questão quase como lei de Murphy, não é? Quanto mais nós tivermos, quantos mais reatores nós tivermos por aí, maior é a probabilidade de alguma coisa em algum sítio acontecer mal. Isto para os reatores ou para qualquer outro tipo de energia. O único problema com a atual fissão é efetivamente que a forma de o conter, mesmo quando funciona, quando corre mal, esse correr mal é um correr mal a larga escala. E por isso é que a mim, na minha perspectiva e daquilo que eu vejo de trends, vejo um trend gigante naquilo que pode vir a ser o futuro do fusão. Vejo a disseminação em massa do nuclear como algo que vai acontecer, sim, mas até esse momento da fusão estar propriamente dita crescida e desenvolvida ao ponto de tornar muitos dos atuais recursos energéticos quase como desnecessários, não é? Pronto, em relação a isso. Agora, quanto ao resto, pronto, acho que é um caminho, não é? É um caminho de um mix e tendo em conta, mais uma vez, aquilo que são os constrangimentos geológicos, porque nós podemos pôr 400 reatores num cratão, no meio dos Estados Unidos ou no meio da China, mas não podemos pôr 400 reatores pela Europa. Porque a complexidade geológica, a possibilidade de risco geológico é completamente diferente. Portanto, a avaliação energética, seja ela nuclear ou qualquer outra, tem que estar sempre em conta com aquilo que é a posição geográfica e a geologia que está associada a ela. Portanto, essa é a minha visão e entendimento. Sim, e é mesmo essa visão que o Pedro acrescenta aqui a esta conversa, a visão da geologia e de como forma é que pode contribuir para tornar mais segura a energia nuclear. Eu só gostaria de acrescentar também, há um outro aspecto importante, há um fator há um aspecto onde eu concordo com o Pedro, claramente, é que a fissão nuclear não é a solução para o futuro. É uma solução transitória. Até porque se nós olharmos para aquilo que são as reservas de urânio conhecidas, mesmo com o consumo atual, essas reservas não durariam para mais de 100 anos. Ou seja, não pode ser mais que uma solução transitória, é uma solução que pode nos comprar tempo no processo de descarbonização. E a mesma coisa com recursos minerais e a mesma coisa com os recursos fósseis. Portanto, nós não estamos aqui a ver na maior parte daquilo que é as perspectivas de recursos futuros e de critical raw minerals e de fontes energéticas fósseis. Ninguém está, na melhor das hipóteses dos consumos energéticos que vão ser necessários para alavancar a sociedade com o crescimento populacional que está a ter hoje em dia, ninguém vê que tínhamos um planeta para alavancar isso durante 100 anos, 150 anos. Portanto, tem que haver uma forma de utilizar este mix de uma forma altamente sustentável com tudo aquilo que pudermos utilizar que seja mais eficiente para cada uma das zonas. Pois. Sim, normalmente, em muitos casos, a diversidade é a melhor solução e aqui também me parece que se aplica. Passamos então ao tema da fusão. E aqui a pergunta vai para o Bruno. Esta sim será a opção de futuro. Acabou agora de dizer que a de fissão é uma solução transitória. No entanto, ainda temos um longo caminho a percorrer na fusão. Pedir-lhe que começasse por explicar como funciona a fusão nuclear e em que fase é que estamos desse desenvolvimento. Sim, a fusão nuclear, o objetivo é replicar as reações que ocorrem nas estrelas, é pegar em átomos leves, núcleos de átomos leves, obrigá-los a fundirem-se, ao contrário da fissão, onde nós pegamos em núcleos pesados e os partimos e nessa cisão liberta-se energia. Na fusão nuclear, os núcleos leves, ao juntarem-se, também libertam uma quantidade significativa da energia. A parte como depois, o objetivo como depois processamos a energia continua a ser igual. Nós estamos a substituir uma fonte de calor por outra. Porque no fim, quer seja queimar gás, queimar carvão ou fissão nuclear, nós o que estamos a ter estamos a produzir calor, estamos a fazer um vapor para fazer funcionar uma turbina para produzir eletricidade. Nós estamos a mudar a fonte de calor. Tem havido muitos progressos na fusão nuclear. Aquilo que é o ramo mais comum e mais consensual
é o chamado tokamak, é uma máquina toroidal de confinamento magnético, tem a forma de um toro, um donut, onde nós metemos deutério e trítio. O deutério e trítio é escolhido pela razão simples, que é a reação que tem mais probabilidade de ocorrer a menor energia. E quando digo menor energia, ainda assim estamos a falar de energias significativas. Nós precisamos chegar pelo menos a 10 kV, e só para terem uma ideia em termos de temperatura, 1 elétron-volt são 11 mil graus centígrados, ou seja, estamos a falar de temperaturas do plasma, que é onde ocorre a reação, da ordem dos milhões de graus centígrados. Mas aquecendo o gás até formar um plasma, o plasma chamado quarto estado da matéria, que é basicamente fornecemos energia a um gás para o ionizar, e depois tem mais umas propriedades, que é globalmente neutro e propriedades coletivas. Isto é a definição de plasma que nós damos aos alunos. Mas aquecendo o plasma nós conseguimos atingir as condições para fazer fusão nuclear. O que acontece quando temos deutério e trítio e conseguimos dar estas condições é que na reação liberta-se uma partícula alfa, um núcleo de hélio, é a partícula alfa, e liberta-se um neutrão bastante energético. O grande truque, ou a grande ideia por trás da fusão, é que se conseguimos iniciar a reação e atingir estas condições de fusão, esta partícula alfa, uma vez produzida pelas reações no interior do reator, é usada para aquecer o próprio plasma e autossustentar a reação. Ou seja, nós conseguimos atingir a ignição no momento em que as partículas alfa conseguem depositar energia suficiente e superior às perdas que existem radiativas do plasma. Depois, se nós conseguimos fazer isto, o plasma é autossustentado, há outro aspecto, que é como é que extraímos o calor. E é aqui que o neutrão que é produzido é importante, porque o neutrão vai em direção à parede, não interage com o plasma, e a nossa grande ideia é que na parede existam compostos com lítio, porque o neutrão interage com o lítio 6, um dos isótopos do lítio, e nessa reação produz trítio. Porquê é que é importante a produção de trítio? Porque o trítio não é abundante na natureza. O trítio tem um tempo de meia-vida da ordem de 11 anos, o que significa que há muito pouco trítio no mundo. Estima-se que a reserva mundial de trítio é da ordem dos 20 a 30 kg. Grande parte do trítio que usamos atualmente na fusão nuclear é produzido num reator nuclear no Canadá. Ou seja, não seria brilhante do ponto de vista energético usar algo que tem um recurso escasso. Mas essa reação com o lítio é bastante promissora, no sentido em que vai produzir o trítio e, ao mesmo tempo, faz a deposição de calor. E é neste processo de conversão do lítio em trítio para a produção do próprio combustível e a conversão de calor que depois esperamos aproveitar esse calor para produzir a eletricidade. Tem havido progressos significativos. Ainda há 2 semanas houve um resultado muito importante no JET, que é o maior reator atualmente em operação. Conseguiu operar durante 5 segundos e teve um fator de amplificação de energia de 33%. Não é o aspecto importante, o 33%, porque não é brilhante. Significa que gastamos mais energia do que aquela que consumimos. Mas conseguir operar durante 5 segundos, que a escala de operação de um plasma é muito significativo, é quase contínuo, para todos os efeitos, porque todos os processos são da ordem dos milissegundos. Operar durante 5 segundos é bastante significativo. E nós sabemos porque é que não conseguimos ir mais além. E o não conseguir ir mais além é porque precisamos de uma máquina suficientemente grande para que o aquecimento das tais partículas alfa dos núcleos de hélio seja eficiente o suficiente para atingir a ignição. Esse passo seguinte está a ser dado com a construção do ITER, o International Thermonuclear Experimental Reactor, no sul de França, que esse sim vai provar que nós conseguimos produzir 10 a 20 vezes mais energia do que aquela que consumimos, usando fusão nuclear, e o resultado do JET é importante para preparar esta operação do ITER. O que o ITER não tem é os módulos para aproveitamento de energia. Tem na parede 2 módulos de teste para testar este conceito do chamado breeding do trítio, a partir do lítio, e vai testar esses conceitos. Há um passo a seguir, que é produzir o reator nuclear, o DEMO. Esse sim, que será um reator para produzir energia elétrica, que será completamente coberto destes breeding blankets, já com o objetivo de produzir energia elétrica. Tudo isto parece muito complicado e efetivamente uma experiência de fusão é extremamente complexa. Só para dar uma ideia, o ITER tem 10 vezes mais componentes que um Airbus 380. Uau. E um Airbus 380 é uma peça complexa. Pois, muito grande também. E tudo isto tem demorado tempo e tem custos associados. Mas o que é um facto, eu costumo comparar, o custo do ITER é metade do custo da organização dos Jogos Olímpicos. Só para ter uma ideia. Ou seja, com cada organização dos Jogos Olímpicos, e podemos ir ver quase todos para trás, eu creio que o mais barato deve ter sido
o do Rio de Janeiro, Faziam-se 2 ITERs. teríamos construído 2 ITERs. Ou seja, a cada 2 anos, se incluirmos os Olímpicos de Inverno, nós construímos 2 ITERs, gastamos o dinheiro de 2 ITERs na organização dos Jogos Olímpicos. Também é importante, é cultura. Mas, tendo em conta o problema de energia, parece muito caro, mas efetivamente não é. A escala dos desafios é que é muito grande, mas nós estamos a progredir. E em relação ao período em que podemos começar a usar a energia nuclear para comercializá-la, qual é o ano que se aponta para isso? Bom, as nossas estimativas é que o demo 2050, ou mais tardar 2060, esteja ligado à rede. Se isso acontecer, as estimativas e que foram feitas é que a penetração no mercado seja rápida, de passar de uma central o demo que será de 1 gigawatt até 2 gigawatt e meio, há vários desenhos possíveis, que penetre rapidamente até atingir no final do século 1/3 da produção elétrica mundial. Esses são vários estudos que têm vindo a ser feitos ao longo dos anos, assentam no princípio que o custo não será superior ao custo de uma central de energia nuclear, tendo em conta o tempo de vida, etc., e todas as dificuldades que pode haver associadas à produção. O que eu acho que também há que ter em conta é que isto é o prazo que temos, assente naquilo que sabemos hoje, nos desenhos que estão a ser desenhados hoje, no demo que está a ser desenhado. Agora, é preciso ter em conta que há muitas outras coisas a acontecer em simultâneo também relacionadas com fusão e que rapidamente podem acelerar, não havendo nenhum inesperado, podem acelerar este desenvolvimento. Eu estou-me a lembrar em particular de 2 exemplos muito concretos que eu acho que podem contribuir para que isto ande mais depressa. Por um lado, é a aposta do Reino Unido no desenho do seu próprio reator de demonstração, e a aposta que nós na Europa temos a Eurofusion, o consórcio Eurofusion está a desenhar o demo, mas o Reino Unido em paralelo tem o que eles chamam o STEP, e uma forte aposta no nuclear que vai ao ponto de já ter inclusive um conjunto de sites selecionados onde poderão vir a construir esse reator. Este push muito forte de alguns governos, porque a China também está a fazer o seu esforço no sentido do demo, e vários outros países têm o seu demo, pode ser bastante significativo. E há avanços recentes que também são muito interessantes. Em particular, o MIT teve resultados há poucos meses atrás com bobinas supercondutoras de alta temperatura e que permitem campos magnéticos muito maiores do que aqueles que nós conseguimos obter com as bobinas supercondutoras de baixa temperatura, que exigem arrefecimento, e que podem levar a um avanço significativo, sobretudo até porque baixam o custo, porque ao termos campos magnéticos maiores, vamos conseguir ter máquinas menores com a mesma potência. E isso também pode ser um avanço significativo. O MIT, juntamente com uma empresa que se chama, se não estou enganado, General Fusion, canadiana, e com investimento privado, também estão muito a apostar nesse desenho muito compacto e que pode levar a avanços significativos. Ou seja, no pior dos casos, no desenho naquilo que é a abordagem tradicional, eu penso que 2050, 2060 teremos o primeiro reator. Há muitos avanços que estão a ocorrer que podem acelerar este processo. Agora, há aqui coisas que precisamos também aprender ainda e que precisamos saber. Por um lado, para minimizar alguma radioatividade, porque nós temos neutrões e temos a fusão nuclear também tem radioatividade. O que tem é que toda a radioatividade que é produzida e os materiais que ficam radioativos decaem muito rapidamente. Rapidamente, estamos a falar na escala dos 100 anos com materiais atuais, e o que é bastante manejável. Ainda assim, há muitos estudos a serem feitos no sentido de reduzirem ou de usarem materiais que decaem ainda mais rapidamente. E depois há todos os aspectos para tentar... Materiais é um problema, porque nós temos um plasma altamente energético em contacto com materiais. A investigação em materiais é essencial para a fusão nuclear. E neste momento está a ser construído no sul de Espanha, em Granada, uma infraestrutura que se chama IFMIFDONES, que vai possibilitar o estudo, é uma fonte de neutrões, mas neutrões dedicados sobretudo à fusão nuclear, e que vai ser usado para estudar novos materiais e desenvolver novos materiais para a fusão. Ou seja, há um caminho bem pensado no sentido de muitas ideias e muitas necessidades convergirem para acelerarem todo este processo de construção de uma central de fusão nuclear, que eu acho que no fim nós vamos lá chegar. Eu ontem disse numa outra apresentação, nós estamos a chegar ao momento Manhattan da fusão nuclear, e no qual a guerra agora e o inimigo é o carbono, e nós temos a necessidade de resolver e rapidamente descarbonizar
E por isso, estando neste momento Manhattan da fusão, eu acho que há grande possibilidade de chegarmos rapidamente a uma solução. Sim, vamos esperar que sim, que seja bastante rápido. Pedro, o Bruno falou há bocado sobre a utilização de lítio nos reatores de fusão nuclear. Isto demonstra mais uma vez de que os recursos minerais estão em todo o lado. Vamos precisar deles para o nosso futuro, especialmente no setor energético. Quão importante é a questão dos recursos minerais nesta equação da transição energética? Os recursos minerais e os recursos energéticos também em si, não é? Porque para alavancar, seja a exploração desses próprios recursos minerais, seja para a criação das próprias infraestruturas, em todo o processo é necessário este dueto entre o recurso mineral e o recurso energético que o sustentem. O lítio, dentro dos critical raw materials, nem parece ser um dos principais elementos-chave na transição energética, seja ela para a parte da fusão nuclear, seja ela até para outros tipos de energia. É muito mais problemático atualmente recursos como o níquel, como o cobalto e outros afins que não só existem em quantidades muito pequenas, que em algumas décadas poderão estar próximo de apresentar volumes pequenos, e o que quer dizer que os custos associados vão aumentar. E mais importante do que isso, e temos uma boa mostra disso presentemente, é a localização estratégica, geopolítica e geográfica destes mesmos recursos. Enquanto isso não é um grande problema, pelo menos da análise que pude fazer para o lítio, para os outros critical raw materials é extremamente importante. Basta, só para termos noção, o níquel, que é essencial para tudo isto, o maior produtor é a Rússia. Seguinte, cobalto, DRC e China, por exemplo, a República Democrática do Congo e China, e até os próprios recursos fósseis hoje em dia que são utilizados, a maior parte deles estão localizados em regiões ou em geopolíticas, regiões geopolíticas que de alguma forma poderão representar ou estar envolvidos em cenários de conflitos regionais, não é? E de conflitos culturais até, digamos assim, não é? Portanto, relativamente à parte da energia, porque aqui estamos a falar de um quarto de século, pelo menos, poderá ser menos, poderá ser mais, mas estamos a falar de um quarto de século de intermitência energética até chegarmos a esse futuro desejável da fusão. E nesse um quarto de século, nesses 25 anos, 25, digo, vamos já contar de 2025 a 2050, muita coisa pode acontecer a nível de recursos e a nível de desenvolvimento. Eu acredito que, ainda não falámos aqui hoje, mas acredito e para lá estamos a caminhar, que uma das principais fontes energéticas até chegarmos a um ideal fusão nuclear é a geotermia. A geotermia, que não necessita ser só de alta entalpia, não necessita ser só de poços a grande profundidade ou poços a grande profundidade em granitos, por exemplo, ou em zonas vulcânicas, mas que pode ser utilizado em pequenos circuitos, muitas vezes domésticos até, ou regionais, e que possibilitam a criação de hidrogênio, por exemplo, que possibilitam o armazenamento de energia, a criação de eletricidade, e possibilita também outra coisa, que é devemos e estamos preocupados com a evolução do CO2, mas também sabemos que muitas são as tecnologias hoje em dia que podem ser aplicadas para essa reconversão do CO2, seja ela ao nível daquilo que é utilizado nos recursos fósseis, seja ela naquilo que é utilizado ao nível das cimenteiras, siderúrgicas e afins. Temos a capacidade hoje em dia de pegar na torneira do petróleo e do gás, por exemplo, e de virá-lo ao contrário e de fazer a utilização dos mesmos reservatórios para a implementação de CO2. E relativamente ao armazenamento, já agora permite-me adicionar,
as baterias, aquilo que é conhecido hoje e aquilo que são as previsões do futuro, vão continuar a ser um dos modos de armazenamento. No entanto, já têm surgido vários tipos, não só de baterias orgânicas e afins que não necessitam de lítio, ou não se necessitam de tantas quantidades de lítio, mas também existe já várias outras soluções de armazenamento em vista, e algumas já em fase de execução, ao nível de armazenamento de energia com compressão de ar, com compressão de gases, e até própria baterias orgânicas subterrâneas de larga escala. Portanto, a questão, mais uma vez, que eu vejo, não é tanto a nível das competições entre diferentes tipos de recursos disponíveis ou de energias disponíveis, é mais os timings, os custos e os acessos aos diferentes níveis de recursos que vão ser necessários para implantar estas ideias. Recursos tanto a nível de naturais, energéticos, como até a nível humano, físico e temporal, não é? Obrigado por nos ter acompanhado. Pode subscrever e partilhar este podcast e também seguir a Associação Portuguesa de Geólogos nas redes sociais. Eu sou André Nóbrega, a música do António Mota, e volto daqui a 3 semanas para mais um convívio entre a geologia e a sociedade. Até breve.